Meus amados irmãos, lembrando os nossos irmãos aí que hoje à noite nós teremos um culto voltado para a ideia do testemunho da graça e da misericórdia do Senhor. Nós teremos aqui o nosso irmão Feitosa e sua esposa, que nos dará um belíssimo testemunho de salvação, a forma extraordinária e maravilhosa como Deus opera e trabalha nas nossas vidas para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Será um testemunho belíssimo. Se o irmão conhece alguém que está distanciado da igreja, está afastado do evangelho, alguém que precisa de ouvir esta palavra de despertamento, de avivamento, da graça e da misericórdia do Senhor, dedique um tempo hoje, convide essa pessoa, ligue para esta pessoa, não é? Para que ela possa estar com a gente aqui, para ouvir esse belíssimo testemunho do nosso irmão Feitosa e de sua esposa, da maneira especial como Deus o salvou, né? E ele conta uma história belíssima, que Deus usou um gato, muito interessante, que não sei quantos já ouviu, mas eu já ouvi umas 2 vezes, e sempre quando ouço, fico maravilhado da forma como Deus trabalha nas nossas vidas. Também, meus amados irmãos, nós devemos estar orando pela nossa escola de música, que já está com as matrículas abertas, não é? E com a graça de Deus, já na próxima semana inicia as suas aulas, não é? Que Deus possa estar abençoando toda a nossa igreja com esse projeto maravilhoso, e que seja um projeto abençoado e abençoador, e que vidas, não só da nossa igreja, mas de toda a comunidade, possam ser alcançadas por este projeto Escola de Música de nossa igreja, Escola Prelúdio, né? Vamos orar por essa escola, vamos divulgar esta escola nas nossas redes sociais, nas nossas conversas com os nossos amigos e parentes, levando sempre esta belíssima informação de nossa amada igreja. Hoje, meus amados irmãos, nós vamos orar pelo nosso bairro. Nós oramos sempre, mas hoje vamos orar de maneira especial pelo bairro aqui onde está a igreja, porque eu sei que a gente vem de vários bairros, né? Mas a nossa igreja está no bairro Padre Eustáquio, e hoje o bairro Padre Eustáquio completa mais um ano, é aniversário do bairro. Olha que interessante, fiquei sabendo agora, a irmã Marta me falou que o bairro está em festa. Então vamos orar pelo bairro onde nós estamos, esse bairro tão importante aqui na nossa cidade, não é? Um bairro antigo aqui em nossa cidade. Orar pelo bairro Padre Eustáquio e pelas vidas que aqui moram, e que Deus possa abençoar e usar a nossa igreja como luz e testemunho da graça e do amor de Jesus. Que a nossa igreja seja usada por Deus para ser propagadora do Evangelho Salvador de Jesus Cristo aqui neste bairro. Dito estas coisas, meus amados irmãos, vamos ficar em pé mais uma vez e vamos falar com o nosso Deus. Vamos invocar a sua graça, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu vou pedir ao nosso irmão Josué, que nos leve a Deus na oração. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui, Senhor Deus, neste bairro, e hoje, segundo informações, é comemorado, Senhor Deus, aniversário do canal. Nós, Senhor Deus, como esse bairro precisa do Teu Evangelho, nós queremos pedir força, Senhor Deus, para que nós possamos expandir o Teu Evangelho aqui neste bairro, aos nossos vizinhos, Senhor Deus. Nós te suplicamos que seja por eles, seja também para a tua igreja agora reunida. E ó Senhor, nós queremos também muito de ti. Te pedimos, Senhor Deus, que tu abra os nossos olhos e veja, Senhor Deus, o desejo que nós temos de expandir o Evangelho
aqui na tua igreja, Senhor. Te pedimos que a tua palavra seja lida e explanada para nós, tão carentes da tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelas experiências passadas. Ó Senhor, seja conosco e continua, Senhor Deus, dado uma visão real, Senhor Deus, da carência do Evangelho. Te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento agora teremos a participação do pastor Hugo das Missões Mundiais. Graça e paz, irmãos, amém? Então, hoje nós encerramos oficialmente a nossa campanha de missões mundiais. Glória a Deus, que nós caminhamos esse tempo todo, não é mesmo? Vamos ler o nosso tema, que muito falou aos nossos corações durante esse tempo. Vamos completar a missão. E a nossa divisa? Só um minutinho. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu vos ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 19 e 20. Essa é a verdade que nós temos experimentado. Eu estava olhando essa jovem que canta ali, a mãe dela é paraense. Eu conheci ela pequenininha, os pais dela sempre levavam ela para a igreja. E agora ela está aí cantando, não é mesmo? E eu estava lembrando, irmãos, o quanto que é importante nós falarmos. Pastor, aos 19 anos eu tive uma experiência muito marcante na minha vida. Uma amiga chegou para mim, eu estava lá em casa às 19h30, ela foi lá e disse, olha, eu vou tirar minha vida hoje. E aí ela me deu uma carta que ela queria que entregasse para o namorado dela, porque ele tinha terminado com ela, então tinha acabado o sentido de vida para ela. E na hora que ela falou, meu coração disparou e eu fiquei meio nervosa, sem entender, nunca tinha vivido aquilo, né? Mas eu conhecia algo que podia dar esperança para aquela jovem, e era Jesus. E eu falei com ela naquela noite, falei que não tinha sentido dela tirar a vida dela, justamente por alguém que não queria, né? Não queria mais estar do lado dela, mas que ela era muito especial, que Jesus um dia pagou um alto preço por ela, tinha pagado por mim. E aquela jovem, ela não tinha nenhuma estrutura familiar, ela não morava com os pais, ela morava só, e ela morava perto da minha casa, e ela falou assim, não tem mais sentido de vida. Eu falei, vamos lá na sua casa. E quando eu cheguei
cheguei lá, tinha uma corda assim pendurada em cima da cama dela, já montada para que quando ela voltasse, ela tirasse a vida dela. E eu tirei, subi, peguei uma escada, tirei todas as facas da casa dela, que eu fiquei com tanto receio, enrolei tudo num pano, escondi em algum lugar que eu não recordo agora, e eu orei com ela. Eu falei, não faça isso, esse jovem não merece. Jesus ama você. O que ele fez na minha vida, ele pode fazer na sua vida. Basta você crer. Não faça isso. E eu orei com ela e fui para casa, não podia dormir com ela. Meus pais jamais deixariam eu dormir fora de casa. Então, eu fui para casa, eu lembro que eu não consegui, irmãos, dormir aquela noite. Eu orei para aquela jovem quase que a noite toda. Eu dormia, acordava, pensava nela. E quando foi de manhã, acordei cedo. Falei, mãe, pode deixar que eu compro o pão, vou lá na padaria, porque eu queria passar na casa dela. E quando eu passei, bati na porta, e uma vizinha do lado falou assim, não, ela já foi para o trabalho, ela saiu cedo. Aí eu, ai, que alívio. Fui trabalhar também, quando eu voltei, fui lá na casa dela. Ela estava lá, ela falou assim, amiga, muito obrigada por aquela palavra, porque eu entendi que realmente esse jovem não merecia que eu tirasse minha vida por ele. E Deus me deu o privilégio, irmãos, de anos depois, essa jovem, ela construiu a vida dela, casou antes de mim, inclusive. Ela tem 3 filhos, e eu e a Camila, a gente levava os filhos dela para a igreja. É esse, irmãos, é isso que eu creio, é isso que Jesus pode fazer. É essa que tem que ser a diferença que nós temos que anunciar nesse bairro. Então, por isso que isso é impactante na minha vida, irmãos. Falar de Jesus. Não adianta só a igreja, ela está aqui, a gente vem todo domingo e a gente volta. Mas alguém precisa ouvir que Jesus salva, que Jesus é a esperança do amanhã. Que existem milhares de pessoas que ainda não têm esperança do amanhã. Mas Jesus é a esperança. Nós temos isso, amém? Amém. Nós podemos anunciar, é por isso que os nossos missionários estão espalhados pelo mundo afora. É por isso que nós estamos aqui fazendo a campanha de missões mundiais. Porque existem pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. É por isso que nós estamos fazendo nosso tropeiro missionário, para a gente levantar a oferta, para que muitos missionários possam ser sustentados, para que eles possam continuar falando de Jesus. Amém? No momento do ofertório, nós vamos fazer o recolhimento. Aquelas pessoas que trouxeram a sua oferta de missões vão poder fazer no momento do ofertório. Neste momento, eu vou convidar a Sara e a Sofia, nossas promotoras meninas, e elas vão estar cantando que Cristo se importa com elas também, né? Cristo ama as criancinhas. Cristo ama as criancinhas, o jeitinho dela não importa onde estão, Ele deu o seu amor. Cristo ama as criancinhas como estão. Cristo ama as criancinhas, o jeitinho que elas são. No Brasil ou no Japão, na Lua ou no Paquistão, Cristo ama as criancinhas como são. Cristo ama as criancinhas, o jeitinho que elas são. Não importa onde estão, Ele deu o seu amor. Cristo ama as criancinhas como são. Por isso que nós devemos continuar falando do amor de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar agora o pastor, então, para fazer essa oração pela nossa igreja, para que nós possamos continuar anunciando que Jesus Cristo pode transformar a vida do ser humano. Querido Pai, nosso coração se emociona, Senhor, porque nós somos alvo do Seu amor, resultado da Sua graça. E quando a gente fala em missões, fala em evangelização, a gente está falando em tornar o nome de Jesus conhecido para todas as pessoas. Quando a gente escuta o testemunho que escutamos hoje pela manhã, onde pessoas perdem a esperança, perdem o ânimo de vida pelas coisas passageiras e provisórias desta terra,
mas encontram no Senhor alento e motivo para vencer. Ó Deus bendito, te agradecemos pela Igreja Batista das Alterosas, pelas vidas que aqui se reúnem. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas que já foram recolhidas ao longo deste mês, pela oferta que será recolhida hoje, que ela chegue à Junta de Missões Mundiais, chegue lá na ponta, aonde estão os nossos missionários, ao redor do mundo, abençoando vidas na propagação da graça e da misericórdia. Amém. Te pedimos, ó Deus, força, vitalidade, disposição e coragem para os nossos missionários que estão lá distante das famílias, distante dos amigos, distante da terra, distante da igreja confortável aqui no Brasil, para enfrentar situações difíceis, tão distantes, que eles sintam, ó Deus, a presença do Senhor, mas que eles sintam também o nosso abraço, o nosso carinho e a nossa preocupação com cada um deles. Abençoa os nossos missionários, abençoa a nossa Junta de Missões Mundiais, abençoa, Senhor, a Convenção Batista Brasileira, a Aliança Batista Mundial, abençoa os nossos líderes, ó Deus, para que eles estejam de joelhos diante do trono da Tua graça e recebendo do Senhor orientação e paz. Obrigado, 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 Senhor, por tudo quanto o Senhor nos tem feito, em nome de Jesus. Amém. Let's complete the Gospel Mission. Vamos fazer a leitura, mesmo assentados, da litania. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Cantemos alegrem-se os céus. Vamos ficar em pé nesse momento, meu irmão, para melhor louvarmos ao nosso Senhor. Alegrem-se os céus.
e assentados como estamos, vamos cantar ao Senhor. Nós vamos dedicar ao Senhor a vida dos nossos irmãos que fazem aniversário esta semana. Nós temos aí, então, na sexta-feira, a Ágata. A Ágata é irmã da Luísa, né, que foi membro da nossa igreja, eles estão morando agora em Varginha, mas a Ágata está em Portugal. Na sexta-feira, a Jussara, ela não está presente, ela é de ela. Vem aqui, por favor, receber o cartãozinho em nome da nossa igreja. Sábado é o Gilmar. Aí eu vou chamar a Sara aqui para entregar o cartão para o pai, que ele não pode vir, ele está viajando, né, Sara? Nós vamos orar então, agradecendo a Deus pelos nossos irmãos, colocando diante do Senhor, né, a vida de cada um e de seus familiares. Senhor Jesus, queremos te agradecer porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom nas nossas vidas.
Nós te pedimos perdão porque muitas vezes a gente não consegue ver essa bondade, mas o Senhor tem misericórdia de nós, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã na nossa vida. Nesse momento, queremos colocar diante do Senhor a vida da Ágata, Senhor, que está tão longe, que o Senhor possa abençoar a vida dela, a vida da Jussara, a vida do Gilmar, e que estes irmãos, Senhor, e seus familiares continuem sendo abençoados pelo Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é dono da vida, o Senhor nos criou, o Senhor nos sustenta a cada momento. Abençoe a cada um e que eles continuem sendo bênçãos no teu reino, Senhor. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, livro de Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 14. Efésios 5, 14. Diz assim a santa, boa e agradável palavra de nosso Deus. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá, ou te iluminará. Vou pedir ao nosso irmão Gidiel, nosso diácono, que nos leve a Deus em oração. Ó Deus, nosso bendito e eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque estamos aqui na tua casa para te adorar, para te louvar, para te bendizer. Agradecemos, ó Deus, pelas contribuições que foram levantadas aqui nesta manhã. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando cada um que pôde, com alegria, contribuir para o sustento da tua obra, Deus, aqui neste lugar, no nosso estado, no Brasil e no mundo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvirmos a mensagem da tua palavra neste momento. Usa, Senhor, teu servo, pastor Volkmar, na entrega da tua mensagem. Abençoa, Deus, cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, acordar para descobrir a vida definitiva. Hoje nós estamos aí encerrando a campanha de missões mundiais. Os irmãos entraram no nosso santuário e viram aí algumas bandeiras de alguns países, representando o nosso desejo como povo cristão, batista, de propagar o Evangelho de Jesus a todas as nações. E quando a gente fala em propagar o Evangelho, irmãos, eu quero deixar muito claro aqui: o cristianismo não tem a pretensão, o cristianismo não tem a intenção de obrigar ninguém a aceitar Jesus. E respeitamos todas as posições. O Senhor Jesus respeitou, nós também respeitamos. Cada ser humano é livre, porque Deus nos criou livres. Comereis livremente de toda a fruta, de tudo que se produz no jardim. Não é isso que o Senhor Jesus disse lá no início, na criação? Respeitamos o modo de vida de cada pessoa, mas como cristãos temos uma missão: ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Esta é a nossa missão como igreja.
a anunciar a graça, a misericórdia, o amor, a possibilidade de vida e vida abundante em Cristo Jesus. Hoje, durante a nossa liturgia, nós recitamos aqui o tema de missões mundiais. Em pelo menos 3 idiomas. Vamos completar a missão. E completar a missão aqui, meus irmãos, deve ser entendido como levar a efeito, mas não com a ideia de que o Senhor Jesus Cristo não tenha completado a sua missão e a sua obra, porque Ele diz que estava tudo concluído, consumado. Ele terminou, Ele realizou a obra redentora. A ideia aqui, portanto, de completar a obra é a ideia de acolher e aceitar uma vida em obediência à ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Como igreja, noiva de Jesus Cristo, estamos aqui com a missão de anunciar a Cristo o Senhor. E quando eu estava trabalhando, pensando na mensagem desse domingo pela manhã, é claro que a nossa razão sempre vai caminhando na direção de falar objetivamente da obra missionária. E aí a ministra de música fala: pastor, me dá o tema. Na segunda-feira, olha que é o tema. Mas foi no final da noite de quinta-feira, depois que eu saí daqui, no caminho para casa, é que Deus tocou no meu coração esse versículo. Eu falei: Senhor, mas é missões, o negócio lá é missão, é missionário. E Deus falou: o que tem? Então tá bom. E eu passei boa parte da noite relendo esse texto, para concluir, meus amados irmãos, que para fazermos, cumprirmos a ordem do Senhor Jesus Cristo, se faz necessário despertar. Despertar para descobrir a vida definitiva. Entender e compreender com toda clareza, com toda firmeza, com toda certeza, de que o nosso lugar não é aqui, e que a nossa vida iniciada em Cristo Jesus, nosso Senhor, não termina. A minha vida, a sua vida, não é provisória, não é temporária. Precisamos acordar para a realidade do entendimento de que a vida em Deus é definitiva. Isso significa, meus amados irmãos, despertar do sono entorpecido, caído em tupor. É quando a pessoa se vive insensível a si mesma. Ela não percebe a sua própria situação. Estando enferma, cega, doente, protesta estar em perfeita saúde. Ela perdeu a sensibilidade
relação ao outro, ao mundo, mas ela perdeu a sensibilidade a respeito de si mesma. É interessante isso. É quando a pessoa não se percebe, não se vê em situação de perigo, de risco. Meus queridos e amados irmãos, a pessoa está paralisada, imobilizada, sem reação. E aí, ela não cria resistência ao pecado. Ela passa a conviver pacificamente com sua situação de gente caída. E ela começa a encontrar razões e explicações para si mesma, para justificar o seu estado de caído, de miséria. Eu me lembrei de um outro sono, o sono de Sansão. Um sono indolente, um sono de quem está satisfeito com o seu pecado, com sua situação, e não consegue de modo nenhum reagir. O sono da prontidão espiritual, o sono das ilusões. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 16, versos 19 e 20. Então Dalila fez dormir Sansão. Onde? No seu colo. Desgraça vive o ser humano. Continua o texto. Ela chamou o seu servo, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça de Sansão. E aí vem uma expressão no texto que me chamou a atenção e incomodou meu coração. Diz assim: passou ela a subjugá-lo, a dominá-lo. Quem dorme no colo do mundo é subjugado por ele. E retirou-se dele a sua força. A sua força, meu irmão, não está no seu dinheiro. A sua força não está na sua saúde. A sua força não está em si mesmo. Sem Deus, você não é nada. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Olha que coisa. Ela avisa para ele: olha, os filisteus vêm sobre ti. É o crente que olha para si e diz: eu posso. Eu sou eu dou conta do recado. E olha o que aconteceu então. Sansão, tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda, esta vez como dantes. Ele diz sobre si que ele está bem. Entenderam isso? Ele diz sobre si, ele não tem visão real sobre a sua própria condição. Ele se acha, ele acredita em si mesmo ainda. Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Por isso que eu gosto de Paulo quando ele diz assim: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Olha para si, meu irmão. Se veja como você é.
não como você gostaria de ser só. Tenha uma visão real sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre os seus pensamentos. Não se deixe vencer pela ilusão de acreditar que você pode, porque o mundo te engana, te ludibria, tira de você o que você tem de mais precioso, que é o amor a Deus, a obediência a Deus, e te enche de fantasia, de ilusão, de engano, de fábulas. A história de Sansão, quem conhece, sabe que é marcada pelo engano e displicência, não é? Essa é a história resumida de Sansão. Engano e displicência com as bênçãos de Deus. Que triste, meus irmãos, quando a gente deita e levanta, come e bebe, veste, trabalha, estuda, anda de um lado para o outro, descuidado com o cuidado de Deus sobre as nossas vidas e sobre a nossa história. Quando nós não reconhecemos o cuidado, o amparo, o abraço de Deus nas nossas vidas, quando a gente vive desapercebido e distraído neste mundo. Era o caso de Sansão. Por isso mesmo, ele se deixou seduzir pelas ilusões. Ele se deixou vencer pelo engano, pelas fábulas. Milhares e milhares e milhares de pessoas ao longo da história dormem em meio ao perigo, desapercebido do risco que estão correndo as suas vidas e as suas almas. Existem vários riscos na nossa vida. O risco de perder o emprego, o risco de sermos roubados, o risco de perdermos a nossa saúde, o risco de perder pessoas que amamos, o risco de cairmos em situação difícil, mas o maior de todos os riscos, meus amados irmãos, é passarmos a vida no sono indolente, no sono que tira de nós a sensibilidade de perceber o quão miserável nós somos e o quão perigoso nós somos para nós mesmos. Quando Deus diz assim, miserável, triste, é o homem que confia no homem. A Bíblia não está dizendo em confiar no seu amigo, no seu pai, na sua mãe, no seu tio. A Bíblia está dizendo, coitado daquele que confia em si mesmo. O mais triste, meus amados irmãos, é quando você não consegue se ver como barro moldado pelas mãos do Senhor. É quando você não consegue se ver como alguém que um dia há de chegar diante daquele do qual nenhum homem resiste. Quando você chegar diante daquele que nem mesmo Adão chegou a vê-lo antes de pecar. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós estaremos diante dele. E lá, meu amado irmão, a sua conta bancária não vale nada. Os seus diplomas não valem nada. As suas caridades não valem nada.
A única coisa que vale lá é o seu coração diante dele. Filho meu, dá-me, é a única coisa que vale. Deus não vai lhe perguntar quantas casas você comprou, quanto dinheiro você ajudou nessa vida. Ele não vai perguntar o que você deixou para os seus filhos de material, mas com certeza ele vai lhe perguntar qual o exemplo que você deixou para eles. Ah, meus queridos irmãos, despertar do sono da morte, despertar do sono da morte, de quem diz estar vivo, mas na verdade está morto, asfixiado pela ganância. Deixa eu contar uma coisa para o irmão. Talvez o irmão nunca tenha percebido, mas eu quero que o irmão entenda hoje. Quando no domingo o irmão se levanta do seu lugar e anda pelo corredor da igreja, é por isso que eu tenho insistido com os irmãos: percam o hábito de depositar o dízimo, passa a entregá-lo aqui. É um gesto que afronta o inferno. Você tem coragem de abrir mão de parte do seu ganho? Seus irmãos já viram como que o mundo bate nisso? Como que o mundo implica com isso? Porque isso afronta o inferno. Porque no mundo do inferno, o importante é ter. Mas no mundo do céu, o importante é se dar. Bem-aventurada coisa é dar do que receber. Olha a diferença. Olha a diferença. Vira e mexe, eu escuto os pregadores da prosperidade dizendo assim: ah, no céu as coisas são de ouro. Porque o ouro para nós é tão importante. Mas se eles prestarem atenção, no céu serve de asfalto. E tão importante que é lugar de pisar. Tem valor? Nenhum. Entendeu? A vida não vale pelo ouro. A vida vale pelo sangue de Jesus. A vida não vale pelo ouro. A vida vale pelo sangue de Jesus. Ah, meus queridos e meus amados irmãos, asfixiados pelo sucesso, pelo individualismo, fazendo do que é provisório, do que não é definitivo, valores absolutos. Estão mortos, como diz as Escrituras, em seus delitos e pecados. Morte que respira. O que é mais curioso nisso tudo é que este sono de morte nos deixa respirar, mas para estar vivo, meus amados irmãos, não basta respirar. No conceito bíblico, não basta respirar. Para estar vivo plenamente é preciso perceber, entender, compreender que a vida não é apenas arroz, feijão e batatinha frita. Esses dias a Lidia falou que estou com vontade de comer bife. Ih, deve estar comendo ovo frito mesmo, pai.
Aí deu saudade do bife. Eu vou comprar um bife. E é bom, né? Bife com batatinha frita, arrozinho branco, fala sério. Mas a vida, irmão Paulo, não é só isso não. Viu? A vida mesmo é quando o ser humano se olha e se vê espírito, transcendência. Quando ele se olha e se vê, não como um acidente, não como um acaso, um acontecimento assim, sem sentido, mas quando ele se olha e se vê projeto de Deus, realidade de Deus. E então, ele entende que o seu destino definitivo não é o túmulo, mas é o céu, a graça e a misericórdia do Senhor. E o colo no qual ele é minado não é o colo do inferno, mas é o colo de Jesus. Ah, meus queridos e meus amados irmãos, olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo 9, versos 27 e 28. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui, porque eu tenho ensinado a esta igreja, desde que eu aqui cheguei, que a salvação é um privilégio, ser crente é uma bênção. A coisa mais deliciosa desta terra é a bênção de conhecer Jesus, porque isso não é para todos, não é para todos. Olha o que está escrito aí em Hebreus, olha o que está escrito aí em Hebreus: tirar o pecado de muitos. Muitos é todos? Muitos é todos? Não. Deus tirou o meu, tirou o seu, tirou o nosso pecado. Glória a Deus. Estão entendendo isso, irmãos? Isso é coisa séria, é coisa para a gente valorizar. É como uma joia que precisa ser guardada com todo esmero e cuidado, porque no mundo fomos achados em Cristo Jesus e por Ele resgatados. Continua o texto sagrado: e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação. Para quem? Para todos? É para todos? Não. Olha o que ele está dizendo aí: trazer salvação aos que o aguardam. Você aguarda Jesus, meu irmão? Preste atenção nisso. Não viva a sua vida esquecido disso. Dez eram as noivas que aguardavam o noivo. Não. 5. Porque só 5 tinha azeite suficiente. Você tem azeite na sua candeia? Você tem azeite na sua candeia, meu irmão? Você tem azeite na sua candeia, meu irmão? Dez estavam à porta, mas só 5 tinham azeite na candeia. Que Deus não permita que o nosso azeite acabe antes dele chegar. Entenderam, irmãos? Valorize o seu tempo.
de salvação. Valorize as coisas de Deus na sua vida, só. Ó, o mundo não vai se converter com as nossas palavras. O mundo não vai se converter com a nossa pregação. O mundo vai se converter com as nossas vidas. O mundo antigamente se converteu na morte dos cristãos. Eu tenho para mim que o sangue dos cristãos derramado na arena foi adubo para que as nossas vidas nascessem em Cristo Jesus. Estão entendendo isso? Estão compreendendo a importância disso, a seriedade disso, o valor disso? Há dois momentos importantes na vida do ser humano, na minha compreensão. O primeiro deles é quando ele chora pela primeira vez depois de ter nascido. É um momento extraordinário. A gente não se lembra, mas foi um grande momento. O segundo momento é quando em algum instante da sua existência ele acorda do sono doente, do sono de morte, e entende, compreende que a vida é só essa, não tem outra. Você não terá outra chance. O homem está ordenado morrer, porque morrer, porque viver também é só agora. Com todo respeito a quem vai me ouvir pela internet, aos irmãos que estão aqui, você que acredita que vai voltar aqui numa segunda reencarnação, numa terceira, numa quarta, numa quinta, deixa eu te dizer com todas as letras, você não tem segunda chance. Acredite se você quiser. Se você não quiser, pode continuar achando que vai voltar aqui. Pode continuar no sono indolente, no sono de morte. Mas a nossa vida muda, viu? No dia em que eu entendo que o meu tempo é este, é o tempo que Deus deu a cada um de nós. Não tem outra chance. A partir daí, a gente pensa melhor, a gente reflete melhor. A sua vida é esta. E o momento da sua decisão também é este. E aí, o texto me diz: e Cristo te iluminará. Porque enquanto isso não acontece, nós todos acreditamos que a gente é que tem luz própria. Nós começamos a acreditar que somos nós. Que nós somos inteligentes, nós somos capazes, e quantas vezes a gente escuta aqui e acolá, olha só que maravilha que o ser humano consegue fazer. Quando eu era criança, eu assistia a Jornada nas Estrelas, e eu achava fantástico quando o Capitão Kirk chegava nos planetas, e ele então abria o celular. Eu achava aquilo fantástico. Hoje todo mundo tem umas mãos, né? Os irmãos lembraram do Capitão Kirk? Era só eu que assistia, não, olha aí, Jornada das Estrelas. Mas hoje, isso é verdade, cada um de nós tem um telefone daquele na mão. E a gente fica abismado e deslumbrado. Olha o que o ser humano é capaz de fazer. Colocar um avião no céu.
aquele peso enorme, flutuando. Olha que coisa maravilhosa. Eu entro naquela capa, não dá vontade de sair. Eu fico pensando, se esse fundo aqui quebrar. Não sei quantas toneladas atravessando o oceano, que coisa deslumbrante, maravilhosa. E o homem começa a se achar, o ser humano começa a se achar. Mas quando eu vejo todas essas maravilhas, eu olho ao meu redor, eu passo a perceber a periferia da vida humana. Na periferia da vida humana, nós ainda continuamos a nos ofender, a nos matarmos uns aos outros. Nós continuamos a humilhar, a maltratar o nosso semelhante. Nós ainda continuamos a ser dominados pela ganância, pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância. Nós ainda continuamos a promover a injustiça, a fome, a dor. E de toda a desgraça que trouxe essa pandemia, para mim ela trouxe também uma bênção. A bênção de descobrir que com toda a ciência humana, e com toda a inteligência humana, nós ainda somos vulneráveis a um pequeno Deus, invisível e devastador. Não é interessante isso? Irmãos, nós não podemos tudo. Nós só podemos ir até o limite de Deus. Assim como Ele pôs limite às águas do mar, Ele pôs limite a nós, como seres humanos, como vidas humanas, como pessoas humanas. É Cristo quem nos ilumina. Ele é que é o sol, do qual todos nós somos reflexos. Por isso, meus amados irmãos, não funciona, não vale, não adianta, não resolve as nossas qualidades e os nossos dons, não são suficientes se antes não tivermos a unção do nosso Deus e do nosso Salvador. E é na compreensão e no entendimento que Deus fornece ao nosso coração e ao nosso entendimento que haveremos de recuperar a sensibilidade de nos vermos, de nos percebermos, de nos enxergarmos exatamente como somos e o que somos. E aí, nós vamos fazer a oração do salmista e pedir que Deus seja lâmpada, luz para os nossos passos. É isso? Para que Ele ilumine a nossa caminhada, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja e na nossa sociedade. Para pregarmos o Evangelho, não somente com as nossas palavras, com o que a gente diz, mas principalmente com o que a gente vive. Que Cristo possa ser visto em nós. Desperta-nos, ó Deus, e ilumina as nossas vidas para renunciar à nossa letargia, à nossa preguiça, à nossa indisposição, à nossa falta de coragem, para nos avivar em meio ao nosso abatimento, para levarmos Cristo por onde andarmos, revelando seu amor, sua misericórdia, sua paz, sua salvação e o céu, nosso lugar definitivo. Pedir a Deus que ilumine os lugares da nossa vida que porventura ainda existe algum tipo de trevas, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos afetos, nosso temperamento,
nossa sexualidade e os nossos relacionamentos. Eu quero aproveitar aqui para dizer aos irmãos que todas essas áreas da nossa vida, pensamentos, sentimentos, sexualidade, todas estas áreas, nosso temperamento, nossos afetos, precisam ser iluminados por Jesus Cristo. Caso contrário, todos esses aspectos da nossa vida serão formas de tormento na nossa caminhada. É por isso que o apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo, e a vida que agora vivo, não a vivo por mim mesmo, mas é Cristo quem vive em mim. De outra forma não será possível, e nós vamos nos sucumbir no colo de Davi, como aconteceu com Salomão, com Sansão. Colocar-se na luz de Cristo para sermos iluminados, para que a luz do Senhor Jesus encontre e vá nas periferias da minha existência, da sua existência, da nossa existência, nos fazendo missionários, não com palavras, mas com ações, com vida, com amor. O mundo, meus amados irmãos, jaz no maligno. Não há nada que sirva para nós. Nós não somos, nós não somos deste mundo. Desperta do levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para sermos luz, não por nós, mas pelo Deus que em nós habita, para sermos sal. Quando eu falo de sal aqui, os irmãos já devem ter ouvido tantas vezes, mas não tem problema, vai ouvir mais uma vez. Quando eu leio na Bíblia que Deus deseja que a gente seja sal nessa terra, eu não penso na ideia de conservar. Não há nada nessa terra para ser conservado. Sabe, irmão Faria, quando eu penso em sal, sabe o que vem na minha cabeça? Sede. Sal produz sede. Meus irmãos, que essa igreja produza sede de Deus no coração das pessoas. Que a sua vida produza sede no coração do seu filho, da sua filha. Que no domingo, quando o seu filho ligar para você, você diga a ele: filho, eu não posso te atender, estou na igreja. Mas se por acaso você estiver em casa no domingo, quando teu filho te ligar, você diga a ele: filho, eu estou triste, porque eu não posso ir à igreja, você não veio me levar. Entenderam? Compreenderam isso? Entenderam isso? A importância disso, o valor disso? Não convide ninguém para ir à igreja. Vá você. Não convide ninguém para ler a Escritura. Leia você. Não chame ninguém para a oração. Ore você. Como é que Jesus te ensinou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em
quando você for ao consultório médico, antes de sair, você deixa o boletim da sua igreja esquecido lá da armário. Alguém vai achar. Deus vai indicar alguém para achar. Entendeu? Quando você estiver no ônibus, indo para o trabalho, deixe o boletim da sua igreja no banco. Deus vai escolher alguém para achar o seu boletim. Deus vai escolher alguém para achar o boletim. Quando você pegar o Uber, deixa o Novo Testamento ali, o Evangelho de João ali. Semente a gente planta assim. Como é que a Bíblia ensinou? O semeador sai pelo caminho a semear. O semeador escolhe para quem, em qual terreno ele vai jogar semente? Não, a Bíblia diz que ele foi jogando semente. Jogou no espinheiro, jogou no cascalho, foi jogando. Quem escolhe o coração para a semente brotar é Jesus. Desperta, 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 Igreja Batista das Alterosas. Desperta, meus amados irmãos. Desperta, minhas amadas irmãs. E Cristo vai nos iluminar. Iluminar a nossa casa, iluminar o nosso trabalho, iluminar a nossa igreja. Quando eu aceitei o convite aqui, um pastor muito amigo me perguntou: você está deixando Nova Alvorada? O que você vai fazer lá em Alterosa? Eu falei: eu não sei, mas Deus sabe. É para lá que eu vou. Eu acredito nessa igreja de Deus. Se vocês acreditarem comigo, grandes coisas o Senhor fará em nós. Grandes coisas, irmão, Deus fará por nós. Desperta para a vida definitiva. Não há outra forma, irmãos, de realizar a obra missionária se a gente permanecer no sono indolente das nossas vidas. Que Deus nos abençoe, a sua graça, misericórdia e paz, fortalecendo os nossos corações, firmando os nossos passos. Não deitem no colo de Dalila. O nosso colo é o de Jesus. O nosso colo é o de Jesus. Que dá-nos o sono da paz, na sua graça e na sua misericórdia. Ó Deus bom, todo santo, todo poderoso, obrigado, Senhor, pelo dom inefável da salvação, pela alegria do culto desta manhã, pelas vidas aqui reunidas, pelos irmãos e irmãs que estão trabalhando lá na cantina, preparando o tropeiro missionário desta manhã, pelos irmãos e irmãs que contribuíram de maneira efetiva para a realização deste culto, por tudo que aconteceu aqui nesta manhã, pelas orações, pelos cânticos, pela leitura da tua palavra. Nós te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te pedimos, ó Deus, pelos muitos irmãos e irmãs de nossa igreja, já cansados, idosos, outros adoentados, que têm grande dificuldade
dificuldade de estar aqui, mas eu tenho sentido nas minhas visitas que todos gostariam de estar aqui. Sentem falta uns dos outros, sentem falta da tua igreja, da comunhão, da alegria, da salvação, de estar juntos. E eu quero te pedir em nome de Jesus que eles sejam agraciados pela sua presença, pelo teu consolo, pelo abraço da tua misericórdia. Nos faz, ó Deus, luz e sal nesta terra tão terrível, nesta sociedade tão distanciada do Senhor. Queremos ser igreja que ame a tua palavra, que creia nas Escrituras. Queremos ser igreja, ó Deus, onde o seu nome é precioso, é amado, é preservado, é glorificado. Queremos ser igreja que caminha com o Senhor, como Enoque caminhou, até que o Senhor nos leve para a sua glória. Obrigado por esta manhã. Prepara-nos, ó Deus, para o culto de logo mais à noite. Esteja operando na vida daquele casal tão precioso. Que a palavra e o testemunho daquele casal seja instrumento nas tuas mãos para despertar o sono, para despertarmos, ó Deus, do sono que nos leva à indiferença, ao distanciamento e ao afastamento da tua graça. Que seja uma noite abençoada de salvação, de encontro com o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as santas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqui e agora e para todos sempre. Amém. o desafio e